Eu no Porto, até a pedido do dirigente, não me recordo agora como se chamava, na altura do Partido Socialista, fiz um projeto através do qual a Assembleia Constituinte, supondo que em Lisboa se dava um golpe de Estado, a Assembleia Constituinte assumia a plenitude dos poderes políticos em Portugal. Felizmente não foi necessário, mas esteve feito e está publicado esse texto. Portanto, foi com alegria que eu entrei na Assembleia Constituinte e considerei que me realizei pessoal e academicamente participando na feitura da Constituição. E, como disse há pouco o professor Vital Moreira, eu entrei em várias comissões. A comissão, antes da Assembleia Constituinte, participei na Comissão da Lei Eleitoral, que preparou a Lei Eleitoral para a eleição da Assembleia Constituinte e que já por si representou um enorme progresso na realização de uma democracia pluralista representativa. Depois, na Assembleia Constituinte, estive na Comissão de Sistematização, estive na quinta Comissão de Organização do Poder Político e, finalmente, na Comissão de Redação, com o professor Vital Moreira e outros deputados de vários partidos. Portanto, empenhei-me fortemente. Eu, na altura e hoje, tenho uma praia para onde vou sempre, desde pequeno, desde os 7 anos, Molé do Minho. Não estou a dizer que vão para lá porque muita gente lá incomoda, mas ia passar os fins de semana sempre a Molé do Minho e ainda nesses fins de semana ainda escrevia textos para a Assembleia Constituinte. Portanto, a minha vida ficou ligada abissalmente à Assembleia Constituinte. E na Assembleia Constituinte defrontavam-se 2 ou 3 tendências. A tendência da democracia representativa pluralista, que tinha, como disse há pouco, uma grande maioria, 116, mais 81, mais 16. Uma tendência, digamos, marxista-leninista, representada pelo Partido Comunista, e uma tendência de extrema esquerda, representada pelo deputado da UDP, Amílcar Cabral. Por sinal, eu já contei isso também uma vez, numa altura em que, depois da entrada em vigor da Constituição, se fez uma sessão na Assembleia da República, evocativa da Assembleia Constituinte, Amílcar Cabral veio falar comigo e quis tirar uma fotografia comigo. Infelizmente não me mandou cópia. Eu gostaria de ter uma cópia dessa fotografia. Não sei, vamos, que traduz o quê? A reconciliação desse movimento mais esquerdista com a democracia. E acho que foi o grande triunfo da democracia. E é nisto que devemos assentar. A Constituição é, essencialmente, uma Constituição da democracia. Assenta no voto 91% dos portugueses e assenta nos debates levados à Assembleia Constituinte, assenta na vontade do povo português de ter uma Constituição democrática. Uma Constituição tomando como modelo as Constituições dos países da Europa Ocidental. Era isso que nós queríamos. E se ler qualquer projeto de Constituição apresentado à Assembleia Constituinte, poderá verificar-se que isto é assim mesmo. É certo que, a par da Assembleia Constituinte, havia o chamado processo revolucionário em curso. Havia. E que esse processo aparecia identificado como a realização do socialismo. E devo dizer, nós, para podermos ir até ao fim, tínhamos também que aceitar um compromisso com essa tendência socialista de vários matizes. Aliás, não era uma tendência uniforme, de vários matizes. E o projeto de Constituição do Presidente falava em socialismo. O socialismo que nós dizíamos, o socialismo personalista, não tem nada a ver com o socialismo materialista do Partido Comunista, mas de qualquer modo falava em socialismo. E muitas das normas originárias da Constituição ainda traduzem isso mesmo. Muitas normas e algumas normas com um afloramento ideológico proclamatório que nós temos dificuldade em compreender. Mas que seriam banidas logo na primeira revisão constitucional de 1982 e que aos poucos iriam perder qualquer efetividade. Ainda hoje o preâmbulo da Constituição diz a Assembleia Constituinte para ter a realização de um socialismo, mas dizendo na vontade do povo português. Mas essa referência ao socialismo caducou. Nós temos também que ter consciência de que uma Constituição viva, uma Constituição que dura há 50 anos,
não assenta só no texto escrito. Também é preciso atender à realidade constitucional, à realidade prática, à economia, ao socialismo, à cultura, às transformações a nível internacional. Preciso ler a Constituição não numa visão, eu diria, oscurantista e legista, positivista, só do texto que lá está, mas ver a Constituição num contexto global, nacional e internacional. E hoje, em que se fala tanto no constitucionalismo global, isto ainda se torna mais necessário. Portanto, a Constituição foi isto. E, se formos ver também os grandes debates na Assembleia Constituinte, um dos mais importantes foi o da sistematização. Saber o que é que deveria ser tratado, em primeiro lugar, no texto constitucional. Se os direitos fundamentais, se a organização económica. E, nessa altura, verificou-se uma clara contradição entre os nossos projetos e o projeto do Partido Comunista ou do MDP, que pretendiam colocar a organização económica antes, porque a organização económica é que determinaria os direitos fundamentais. Mas nós entendemos não, que os direitos fundamentais é que deveriam determinar a organização económica. E também nessa altura consideramos os direitos fundamentais neste dualismo de direitos, liberdades e garantias e direitos económicos, sociais e culturais, com primazia para os direitos, liberdades e garantias, com todo o regime mais favorável em relação aos direitos, liberdades e garantias do que em relação aos direitos económicos, sociais e culturais. Não quer dizer que nós fôssemos contra os direitos económicos, sociais e culturais. Simplesmente tínhamos consciência de que os direitos, liberdades e garantias eram de efetividade imediata. Tinham que ser garantidos, até porque tínhamos a experiência de 48 anos de ditadura. Mas os direitos económicos, sociais e culturais também teriam de ser efetivados, mas tinham de ser efetivados à medida que se desse a transformação económica do país. Não podiam ser efetivados só por decisão da Assembleia Constituinte. Tinha que ser assim. Depois, houve um fenómeno que o professor Marcelo já referiu, a plataforma da Corte Constitucional. Houve duas, aliás. Houve uma primeira plataforma feita na sequência do 11 de março, em que aparentemente se tinha dado um golpe de Estado com a fuga dos General Pino e a imposição de certas orientações por parte do movimento das Forças Armadas, ou melhor, por parte de um setor do movimento das Forças Armadas. Também é importante salientar isto. O movimento das Forças Armadas não era um movimento uniforme, estava muito dividido, extremamente dividido, como se veria com documentos novos e com várias, e depois 25 de novembro, etc, etc. Mas em 11 de março de 1975, aparentemente, as tendências mais radicais iriam triunfar. E impuseram uma plataforma de Corte Constitucional que impunha um Conselho de Revolução e estabelecia regras até sobre o funcionamento da Assembleia Constituinte. Haveria uma comissão do MFA que iria assistir aos debates da Assembleia Constituinte. Deve dizer-se que essa comissão nunca a vi e também não fez nada. Mas não fez nada porque o ambiente não era favorável, evidentemente. Mas, a partir de 11 de março, houve um afundamento, podemos dizer, ou uma destruição em Lisboa das correntes democráticas. Em Lisboa, no resto do país não. E tivemos que aceitar essa plataforma de Corte Constitucional que impunha determinadas regras, entre as quais a subsistência de um Conselho de Revolução e a criação de uma Comissão Constitucional que iria funcionar como órgão de fiscalização da constitucionalidade. Mas deve dizer-se, com os acontecimentos de 1975, primeiro, ainda maior impulso para o do processo revolucionário. Depois, a reação contra ele, a plataforma do Corte Constitucional deixou de ter sentido tal como estava. Mas, mesmo assim, fez-se uma segunda plataforma muito mais moderada e em que teve, tanto quanto eu sei, uma grande intervenção o Major Antunes. Aliás, uma das pessoas que eu gosto de evocar quando falo no período revolucionário, que uma pessoa que teve uma importância enorme nesse período. Seria o autor de documentos novos. Mas, portanto, a partir da eleição da Assembleia Constituinte, deveria verificar-se também uma colisão. Por um lado, em Lisboa, dar-se-ia a ocupação da República e a ocupação da Rádio Renascença. Forças radicais revolucionárias ocupariam. E o Conselho de Revolução nada fez para reagir a isso.
Nada fez porque não podia fazer. Mas depois a situação vai se agudizar sucessivamente até junho. Em julho aparece o chamado documento de guia da AOS, Povo, Forças Armadas. Mas também há um grande comício do Partido Socialista na Alameda Afonso Henriques, com dezenas e dezenas de milhares de pessoas, que correspondeu à resposta a isso. E o documento dos 9, em grande parte, é a manifestação do que foi esse comício. O comício organizado pelo Partido Socialista é muito mais aberto do que adeptos do Partido Socialista. E depois inicia, como eu disse, para o tal outono escaldante, que terminaria no 25 de novembro. O 25 de novembro, que é o outro 25 de abril. Porque o 25 de novembro, 25 de abril deu a liberdade, para o 25 de novembro deu a tranquilidade. E a Assembleia Constituinte pôde levar até o fim os seus trabalhos sem sem nenhuma mais interferência. E, portanto, dizendo isto, acho que já disse o essencial, mas para dizer que eu sempre entendi que na Constituição o primado estava na matéria dos direitos fundamentais. Estava na afirmação da dignidade da pessoa humana, estava na organização do sistema político com separação de poderes, na criação de regiões autónomas, na consideração da autonomia do poder local. Isso é que era a Constituição. A parte económica dependeria sempre da realidade económica, a parte política que era determinante. Foi isso que se verificou. E as revisões constitucionais que se vieram a verificar em 82, em 1987, em 2004, 2005, iriam culminar isso. Acresceria também a entrada de Portugal na comunidade, depois União Europeia. Também, nessas condições, a Constituição não podia ser, senão aquela que nós tínhamos querido que fosse uma Constituição democrática, pluralista, assente nos direitos fundamentais, aberta a transformações económicas, defendendo a sustentabilidade ambiental, também é um aspecto importante que devo dizer, a Constituição desde o princípio faz referência ao ambiente. Poucas Constituições em 1976 fariam referência ao ambiente, e nós tínhamos. Portanto, chegamos a uma Constituição que está no 50º ano de vigência e que, me permitam que diga, nos podemos orgulhar como portugueses, porque Portugal hoje é muito diferente do Portugal que eu conheci na minha infância e na minha juventude. E é muito diferente também do Portugal de 1970, 1980. E, portanto, o que devemos agora, não quero entrar em campanha eleitoral, é pretender um governo que seja capaz de realizar até o fim este desiderato da Constituição. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Peço desculpa pelo atraso, devido ao atraso do comboio ou atraso do trânsito em Lisboa. Lisboa está pejada de automóveis, penso que já não cabem, de modo conveniente vocês tomarem medidas. Quero começar por saudar o Manuel Monteiro, nosso anfitrião, agradecer-lhe esta sala espetacular e ter organizado o colóquio que deu origem a este número da revista do IDL, na conversa com o Jorge Miranda e comigo, e com as contribuições de vários constitucionalistas, alguns dos quais aqui estão. Quero começar por saudar justamente duas pessoas que me habituei a estimar como pessoas, como cidadãos, como académicos, que são o professor Jorge Miranda e o professor Marcelo Rebelo de Sousa, neste momento Presidente da República. Quando o Manuel Monteiro me disse que ia ter cá o Presidente da República, junto com o Jorge Miranda e comigo, eu comentei se não íamos fazer uma pequena reunião em petit comité da 5ª Comissão da Assembleia Constituinte, onde passámos horas e horas e horas, por vezes em discussões severas, mas sempre com respeito. Muitas vezes terminavam num almoço num tasco próximo. E essa admiração de há 50 anos mantém-se integralmente. Queria depois saudar os co-constituintes que aqui estão. O Mário Pinto, o Basílio Horta, o Carlos Lage, citando apenas os que estão em primeiro lugar. Penso que nos vamos encontrar no dia 25, eu acabo de receber o convite do Sr. Presidente da Assembleia da República para a sessão comemorativa dos 50 anos da eleição da Assembleia Constituinte, exatamente no próximo dia 25, já
correspondia dizer, e já aplaudi a iniciativa dessa iniciativa. Eu imaginei que o Jorge Miranda, com quem não partilhei apenas o Constituinte, partilhei o ensino de Direito Constitucional, ele tem uma Constituição anotada, eu tenho uma Constituição anotada, temos décadas de ensino, temos décadas de colóquios, temos escritos sobre, temos encontrado em muitas ocasiões, e a minha admiração por ele não cessou, pelo contrário, só tem aumentado. Acho que a Constituinte nos ficou a dever alguma coisa e acho que a longevidade da Constituição também. Como eu imaginei que ele ia falar nas memórias da Constituinte, ele tem, aliás, um belo livro que merece ser lido, que se chama exatamente Recordações da Constituinte, ou Memórias da Constituinte, eu resolvi falar de outra coisa e resumir um artigo que tenho praticamente pronto para publicar no próximo ano, para comemorar os 50 anos da CRP, que todos os que aqui estamos, constituintes, ajudamos a fazer. E o título é provocativo. Porque é que a CRP de 76 fugiu à maldição das Constituições Revolucionárias em Portugal? Ela é a 4ª Constituição Revolucionária. Todas falharam as anteriores, exceto esta. Porquê? Não vou ler o artigo, é óbvio, vou sumariar os meus temas. Apenas lembrar o seguinte: nós, constituintes que aqui estamos, podemos celebrar os 50 anos da obra que ajudámos a fazer. As gerações de constituintes anteriores, nem 50, nem 40, nem 30, nem 20. Alguns viram a sua obra durar uns poucos meses, a Constituição de 20, 22, outros 4 anos, a Constituição de 38, e outros 15 anos interrompidos pelo interregno sidonista. Nós vamos 50 anos e, a meu ver, a Constituição está para lavar e durar. Mais 50, espero. Porquê? Bom, a Constituição de 76, como todas as Constituições revolucionárias, o conceito, aliás, não é meu, embora eu use há muito tempo, há uma obra recente do Bruce Ackerman, exatamente sobre o constitucionalismo revolucionário, que eu penso que os constitucionalistas têm de ler, e compartilham certas características que a Constituição de 76 também compartilha com as anteriores, com a Constituição vintista, com a Constituição setembrista, com a Constituição republicana. E a Constituição é herdeira dessas 3 legados, a meu ver, mais do legado vintista do que dos outros. Mas, claramente, esse legado não perdurou, e este perdurou porquê? Bom, há 4 temas comuns. Um é ser uma Constituição revolucionária, nascida de uma revolução, que pôs fim à ordem constitucional e ao regime político precedente, que convocaram assembleias constituintes, adrede eleitas, para a elaboração de uma nova Constituição. Isto é comum a todas as 4 episódios. Portanto, estamos perante constituições tipicamente revolucionárias nesse sentido. Todas as 4 compartilham, em versões particulares, é evidente, do paradigma constitucional moderno, herdado da Revolução Americana e da Revolução Francesa, a saber, a Constituição como produto da soberania da nação, e não produto do rei ou da divindade, através de uma Assembleia Constituinte representativa. Em segundo lugar, o princípio do poder político representativo, representative government, através de um Parlamento eletivo. Em terceiro lugar, a separação de poderes, especialmente entre o poder legislativo e o poder executivo. Quem legisla não governa, quem governa não legisla. As liberdades individuais, como garantia da autonomia individual contra o poder político. E, finalmente, a sujeição do poder político à Constituição e à lei. Isto está em todas estas 4 Constituições. No entanto, a este respeito, apesar de tudo, é preciso fazer uma distinção entre 2 grandes Constituições super-revolucionárias, que é a vintista e outras 2, porque estas romperam integralmente com o regime anterior. Foram as mais disruptivas. A meu ver, o vintismo foi a revolução mais disruptiva da nossa história. Mudar da monarquia absoluta para uma monarquia liberal baseada nestes princípios é a revolução maior que já tivemos na nossa história política. A nossa, 76, tem algo semelhante. Não a monarquia absoluta, mas um poder absoluto. Em certos aspectos, tão absoluto como a monarquia absoluta. E há alguns aspectos mais repressiva que a monarquia absoluta. Fala quem sabe do que está a falar. E
E, portanto, a Constituição de 22 e de 66 compartilham dessa ideia de romper com dois poderes absolutos. As outras duas são Constituições que mudam, que rompem já dentro do paradigma constitucional. Mudam de uma fórmula do constitucionalismo liberal para outra. A República é uma Constituição tão liberal como a Carta Constitucional, como a Constituição vintista. A única coisa que muda é a relação com a Igreja e a relação do chefe de Estado, trocando o rei pelo Presidente da República. Uma quarta característica comum é que todas estas revoluções trataram de excluir ou neutralizar politicamente o partido do antigo regime e as forças políticas representativas do regime derrubado. Todas. Especialmente quanto à participação na Assembleia Constituinte. Isto pode ser feito por autoafastamento, nos casos. A nobreza afastou-se completamente das eleições constituintes de 1820, pura e simplesmente afastou-se, não entrou. O único nobre que há na Constituinte de 2022 é um barão, rendido às ideias liberais. Portanto, os dois donos do poder, a Igreja e o clero, estavam completamente fora da Assembleia Constituinte. O mesmo aconteceu nas Cortes Setembristas, que excluíram praticamente as forças cartistas. Mesmo Palmela e Silva Carvalho entraram no exílio, para ver até que ponto vai esta ideia de excluir as forças políticas do antigo regime. É certo que depois vieram a ser recuperados, ambos até foram deputados depois das Cortes Ordinárias vintistas, mas esta ideia de excluir é clara. Na República isso vai ao extremo. A República pura e simplesmente ilegaliza imediatamente os partidos monárquicos, proíbe a sua reconstituição. Em 25 de Abril optámos também pela exclusão. Dissolveu-se a ANP, depois vieram a ilegalizar alguns partidos acusados de quererem reassumir o ideário salazarista e retirámos direitos políticos à elite política do Estado Novo. Nada de novo aqui, é um paradigma absolutamente comum a todas as revoluções constitucionais de que vos falei. Excluir a representação do antigo regime, as forças políticas do antigo regime. Mas a Constituição, a CRP, a par destas quatro semelhanças com as três Constituições revolucionárias anteriores, tem quatro grandes diferenças que, a meu ver, ajudam a explicar porque é que ela vingou e as três anteriores não vingaram. A primeira é a autoria política das Constituições. Há a Revolução e há a Constituição. Nas três anteriores, quem fez a Constituição foram revolucionários, ponto. As Constituições é uma pura autoria exclusiva das forças revolucionárias. Quem fez a Constituição de 22 foi o Sinédrio, através dos grandes dirigentes do Sinédrio. Metade deles estiveram nos governos provisórios e 2/3 estiveram na Constituinte. E foi Tomás, Fernandes Tomás, foi Borges, foram os grandes nomes do Sinédrio que tinham preparado a Revolução, que tinham preparado meticulosamente a Revolução. O grande estratego do 24 de agosto no Porto é Ferreira Borges. É ele que faz os discursos dos dois generais na madrugada de 24 de agosto. É ele que convoca a reunião da Câmara do Porto para validar a Revolução e fata. Constitucionalismo vintista. Quem faz a Constituição setembrista é inspiradores da Revolução de Setembro. Sobre isso não há dúvida. E, portanto, na República, quem é que faz a Revolução? O Partido Republicano, que resolve entrar pela via revolucionária no Congresso de 1909, que prepara meticulosamente a Revolução. Fala, no dia seguinte faz-se o governo provisório integralmente preenchido pelos dirigentes do Partido Republicano, que depois todos vão para o governo provisório, quase todos os membros do governo provisório são do Partido Republicano e todos estão na Constituinte, e são eles que fazem a Constituinte. Portanto, em todas estas três revoluções, quem faz a Revolução é, de facto, a oposição ao antigo regime.
quem prossegue, quem toma o poder provisório são os revolucionários, e quem faz a Constituição são os revolucionários, com exclusão de qualquer outra participação. As constituintes, até a Constituinte de 11, são constituições hegemonicamente dominadas por revolucionários. Hegemonicamente dominadas por revolucionários. Nada disso acontece no 25 de Abril. Quem faz a revolução é a MFA. Quem entra nos governos provisórios, a MFA teve 1 ou 2 membros nos governos provisórios, já são os partidos. Quem está na Constituinte são os partidos, e quem faz a Constituição são os partidos, não é a MFA. E, portanto, só houve necessidade para o MFA de pôr alguma coisa, pôr umas garantias através do pacto. Ora, há uma diferença enorme entre o pacto de 75, de 75 e depois de fevereiro de 76 e a autoria material e mental das Constituições anteriores. Não foi o MFA que fez a Constituição. A Constituição, quando muito, negociou e impôs aos partidos um mínimo, um pequeno número de artigos que estão na Constituição, que nós, lealmente, em nome dos partidos que tinham subscrito o acordo, cumprimos lealmente. Mas o acordo foi subscrito por todos os partidos, exceto o UDP. E, portanto, 99 ponto não sei quê dos constituintes estavam vinculados, não juridicamente, uma vez que o pacto não nos vinculava como deputados, mas vinculava os partidos que éramos membros, e, portanto, cumprimos fiel e lealmente o pacto. Mas a Constituição foi feita por nós. Foi feita pelos partidos que representávamos. Se virmos o texto da Constituição, mais de 90% nada tem a ver com o pacto. É tudo original. É tudo original da cabeça do Jorge Miranda e dos outros constituintes. E, portanto, essa é uma diferença radical entre a Constituição Revolucionária de 76 e as Constituições anteriores. É que as Constituições anteriores são uma continuidade da Constituição. Quem dita a Constituição são os revolucionários. Em 76, os revolucionários entregaram o poder aos civis, aos partidos, e são os partidos que vão fazer a Constituição. E mais, há aqui 2 negociações e 2 pactos. Há o pacto entre o MFA e os partidos, e há o pacto entre os partidos, porque na Constituição não havia nenhum partido hegemónico. O Partido Socialista tinha uma maioria, era o partido maior, sem dúvida, mas estava longe da maioria absoluta. E ora, quando se foi ao regimento, é óbvio que ele não tinha maioria para impor o regimento. E, portanto, teve de aceitar a norma de que as normas constitucionais têm de ser aprovadas por maioria absoluta. Ou seja, não há nenhuma norma na Constituição que tenha sido aprovada apenas por um partido. Ao contrário do que aconteceu nas Constituições anteriores, em que todas tinham sido aprovadas por o mesmo partido, embora não houvesse partidos no sentido moderno da palavra, mas através exatamente dos representantes das forças revolucionárias. E, portanto, a Constituição é claramente compromissária. Muitos artigos foram aprovados por unanimidade, muitos outros pelos 3 partidos principais, PSD, PS, PSD e PCP, outros PSD muitos, outros PS, PCP. E, portanto, é impossível dizer que ali não há um compromisso. Há um compromisso. Há claramente uma negociação e um compromisso. E, portanto, é esta dupla natureza compromissária que, a meu ver, é a primeira grande diferença nas Constituições revolucionárias portuguesas entre esta e as anteriores. Eu tenho estatísticas no artigo sobre exatamente o número de deputados constituintes que nas Constituições anteriores vieram das forças revolucionárias. São sempre os mais eminentes, os mais marcantes e aqueles que vão, de facto, marcar o tom das Constituições que foi feitas. Na Constituinte não havia nenhum deputado do MFA. Havia uma tal comissão que o professor Jorge Miranda já disse que nunca vimos e também nunca fez questão de ser vista. Até porque nós demos, desde o início, a ideia de que cumpriríamos lealmente o acordo que tinha sido feito e que, portanto, não era necessária vigilância nenhuma para nós cumprirmos o acordo. Outra ideia fundamental é que, tal como diz o autor que eu referi há pouco, o que acontece com as Constituições revolucionárias é que as Constituições visam moldar a nova Constituição à luz do programa revolucionário. E, portanto, o vintismo à luz do liberalismo, o setembrismo à luz de cortar os poderes ao rei e eliminar a Câmara dos Pares, a República eliminar a monarquia, a Constituição de 76 estabelecer uma democracia liberal e social e o Estado de Direito.
Tudo isso são as ideias fundamentais, portanto, do programa revolucionário. E não conheço nenhum caso em que uma Constituição revolucionária não tenha respeitado o programa revolucionário. Só que acontece o seguinte, é que as 3 Constituições anteriores limitaram-se a cumprir quase estritamente o programa revolucionário. Com pequenas variantes, expressam implícito. No dia 5 de outubro de 1910, na varanda da Câmara de Lisboa, não se anunciou nenhum programa constitucional, salvo o fim da monarquia e o início da República. Mas o programa do Partido Republicano, aprovado 2 anos antes, 1 ano antes, já era conhecido. E, portanto, era esse o programa. No setembrismo não havia também nenhum programa imediato, até porque é a única revolução que começa popularmente. Todas as outras foram um misto popular-militar, exceto a de 25 de abril de 76, que foi estritamente militar. Mas a de 36 começa por uma pura manifestação. Manifestação de quê? A celebrar os deputados anticartistas que vinham do Porto e tinham sido eleitos em círculos onde o cartismo não tinha ganhado. Nomeadamente Silva Carvalho, Passos Manuel e o irmão José Passos. E, portanto, é para saudar os inspiradores da Revolução, que eram os líderes do anticartismo, que a Revolução se inicia e depois há a junção das forças militares. A gente não conhece qual era o programa, não há nenhuma proclamação da Constituição da Revolução de 36, como há o programa da MFA. Mas é fácil de saber, perante os discursos de Passos Manuel, das cortes, da Câmara dos Deputados, das cortes cartistas, o que é que ele pensava. E, portanto, a Constituição que sai é com pequenas variantes o cumprimento estrito do programa revolucionário. Isso acontece em 76? Não. Não. A Constituição vai muito além do programa revolucionário. O socialismo não estava no acordo com a MFA. Os direitos económicos, sociais e culturais não estavam. O Estado unitário descentralizado não estava. O sistema a independência dos tribunais não estava, a Constituição Económica não estava, a Constituição Económica é totalmente produto da Constituinte. Portanto, um dos aspectos mais radicais da Constituição 76 fomos nós que a pusemos lá. Não vinha da MFA, nem estava no acordo que fizemos com a MFA. Portanto, a segunda grande diferença da Constituição 76 em relação às Constituições revolucionárias precedentes, que a inspiraram claramente, todos nós, Jorge Miranda, Marcelo Rebelo de Sousa e eu conhecíamos o mínimo da história constitucional portuguesa e no meu caso, como militante de esquerda, conhecia também a história política e, portanto, não ignorávamos isso, mas não sabíamos exatamente porque é que elas tinham falhado. Mas creio que no subconsciente todos nós queríamos uma coisa, é que a nova República não repetisse o fracasso da primeira. E eu penso que isso foi um elemento inspirador absoluto, por exemplo, no desenho do poder político e, sobretudo, no reconhecimento pela primeira vez de uma liberdade que até aí nunca tinha sido reconhecida e que pela primeira vez foi formulada pelo Presidente Roosevelt no célebre discurso das 4 liberdades, 1941, que faz parte da história dos direitos humanos. É, porventura, um dos mais extraordinários discursos sobre as liberdades e que há as liberdades clássicas, liberdade de expressão, liberdade de religião, acrescenta esta estranha liberdade, freedom from fear, freedom from want, 2 liberdades. A liberdade de não ter de passar por medo, a liberdade de não ter de passar por privações. Ora, esta Constituição responde a essas 2 novas liberdades. A freedom from want, os direitos económicos, sociais e culturais. A ideia de que as pessoas têm não apenas direito à palavra, mas também direito ao pão. E isso é outra das grandes iniciativas desta. E também não estava no pacto. Isto não é uma criação da Assembleia Constituinte. E por isso é que eu reivindico que esta Constituição, ao contrário das outras Constituições revolucionárias, é, acima de tudo, um produto de uma Assembleia onde os revolucionários não estavam e, portanto, só tinham conseguido fazer e por isso esta Constituição não foi feita só pelos revolucionários, foi muito além do programa revolucionário, como Gustavo disse, na Constituição Económica, mas também nesta estranha ideia de que a Constituição não é apenas para organizar o poder político, é também para garantir os direitos perante o poder privado.
os direitos laborais pela primeira vez reconhecidos no nosso direito constitucional. Os direitos laborais, em grande parte, são direitos, não é contra o Estado, é direitos contra a entidade patronal. O direito a não ser despedido é direito contra quem? É direito contra a entidade patronal.